Pai, nós te agradecemos, Senhor, por teu privilégio de ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, do privilégio de ter sido chamados pelo Senhor, pois muitos estão aí perdidos, não conhecem, não sabem, não querem saber, mas o Senhor foi misericordioso com cada um de nós. O Senhor nos chamou para sermos servos, e aqui estamos, Senhor, para ouvir a palavra que o Senhor quer nos dar esta noite. Que o teu nome, Pai, seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Salmos 46, versículo 10 e o 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, sereis exaltados na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, o que a igreja hoje em dia tem que entender, ela tem que saber, tem que ter esse conhecimento de quem é Deus. Nós temos que saber quem é Deus. E como nós vamos saber quem é Deus se nós não estudarmos os seus atributos? Se nós não estudarmos as suas qualidades, se nós não sabermos quem é Deus, a gente não vai ter uma fé firmada, uma fé avivada. Nós vamos ficar com a mente duvidosa, achando que será que vai acontecer? Será que Deus pode agir? Será que o diabo não vai ser mais forte do que Deus? Se nós não conhecermos quem é Deus, nós vamos ter a mente em dúvidas, como a onda do mar, ó, para lá e para cá, não firmando a nossa fé. E para a gente conhecer a Deus, irmãos, a gente tem que ter o conhecimento dado pela palavra de Deus, é por sua própria palavra. Olha o que fala aqui, ó, Salmos 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas pessoas não sabem quem é este Deus? Está dentro da igreja, mas não conhece este Deus. Tem dúvidas, se acha se Deus pode agir. Se for a algum lugar levar uma oração para o irmão, tem medo de um demônio se manifestar, de tomar uma rebarba de um espírito imundo. Quantas pessoas temem isso? E muitas vezes há pessoas que estão ali aflitas, precisando de uma só palavra, mas aquele crente não sabe que ele é templo do Espírito de Deus, ele não sabe quem é Deus. Olha o que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse saber, irmãos, é isso que a igreja está precisando, saber quem é Deus. Ele diz, ó, serei exaltado entre os pagãos, sobre o povo que não conhece ele, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. Irmãos, será que existe algum espírito imundo, um demônio ou um falso Deus que é maior do que este Deus? O Deus que fez o céu e a terra? Ele diz, ó, o Senhor dos exércitos. Existe outro Senhor dos exércitos que a gente possa temer, que a gente possa ficar aflito? Não, irmãos, só existe um, e este é Deus, o Yahvé. Ele é o verdadeiro Deus. O Senhor dos exércitos é conosco. Olha o que ele diz em sua palavra: ele é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como eu vou temer, irmãos, alguma coisa, se eu tenho um Deus que é soberano em tudo que faz? Alguém pode barrar a mão de Deus? Alguma autoridade aqui nesta terra pode barrar a mão de Deus? Ninguém pode, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? A sua palavra diz: quem pode impedir o agir deste Deus?
Ninguém. E hoje aqui nós vamos estudar a soberania de Deus, para você saber quem é Deus. A soberania, irmãos, aqui no termo da terra, no termo humano, aqui diz: a soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e portanto constitui-se como um poder absoluto e de ação legítima no ambiente político e jurídico de uma sociedade. Soberania é um ato que aquela pessoa que está neste cargo dá uma ordem e ninguém pode revogar esta ordem. Vamos se dizer, um juiz decretou algo, mas ninguém mais pode revogar o que ele decretou. Então aquela ordem que ele deu é a ordem soberana. Ninguém pode voltar atrás daquilo que ele fez. Mas para nós entender agora a soberania de Deus, a gente viu aqui a soberania no fator humano, nos governantes da terra, nos reis. Agora nós vemos a soberania de Deus. O que é? É o seu poder e domínio sobre toda a criação. A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é soberano. O rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e que acontece. Essa é a soberania de Deus, é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Tudo que acontece está debaixo da mão de Deus. Você viu aquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul? Você pode dizer, ali foi o diabo, foi isso, foi aquilo, tudo. Isso tudo está sob a mão de Deus. Só aconteceu porque Deus permitiu. Ninguém pode barrar a Deus. Ele faz o que Ele quer. As igrejas hoje têm a ideia que você pode pegar Deus, botar na parede e pedir o que você quiser, você vai me dar. Essa igreja não conhece Deus, não sabe que Deus é soberano, que Ele age de acordo com a vontade dEle, não é a nossa vontade, irmãos. Nós não podemos fazer nada para mover a mão de Deus. E se Deus estender a mão dele sobre algo, nós não podemos fazer nada para barrar a mão dele. Porque Ele é soberano. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Tudo que você contempla com seus olhos está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Nada. Deus é soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e o que acontece. Glória a Deus. Deus sabe, irmãos, o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. E só acontece porque Ele quer, Ele permite. Esta é a soberania de Deus, é um atributo dEle, uma qualidade dEle. Ele é soberano. Então, como eu posso pegar este Deus soberano, colocar na parede e exigir que Ele me dê? Como eu posso fazer campanhas e campanhas exigindo que Deus faça, se Ele é soberano? Será que eu posso obrigar a Deus a fazer alguma coisa? Não posso.
Diante de um Deus desse, eu só posso me prostrar diante dele e esperar a vontade dele. Não é o fato que eu não vou fazer uma campanha, mas eu não sei se Deus vai agir ou não vai. Eu não sei, mas qual é a minha posição? Agradá-lo. E como eu vou agradar? Me prostrando diante dele e colocando tudo que eu preciso diante dele e pedindo: Senhor, age. Se assim for da sua vontade, se assim for do seu desejo. Eu tenho irmãos que não conhecem o Senhor, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai tocar no coração deles. E se isso for do teu agrado, eu tenho que saber, irmãos, com quem eu estou me colocando diante. Eu não posso se achegar diante deste Deus e achar que eu posso fazer Deus fazer o que eu quero. Eu não posso. Eu só posso me prostrar diante dele, irmãos, e adorar, pois ele é um Deus soberano. Ó, Daniel capítulo 4, versículo 34 ao 35. Aqui diz, irmãos, ó: e ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração, e todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste tu? Olha o que Daniel diz, irmãos. Aqui relata quando Nabucodonosor achou que ele era Deus. Naquele momento que ele chega em sua sacada e diz que eu consegui a Babilônia com a força dos meus braços, Deus brada do céu e traz uma loucura àquele homem. Aquele homem começa a pastar como um animal, ele começa a comer grama como os gados. A palavra diz que as unhas cresceram como unhas de águia, os pelos cresceram como penas, e aquele homem anda como um bicho, até o momento que aquele homem reconhece Deus como Deus, e reconhece que tudo que ele conseguiu não veio da força dos braços, mas sim de Deus. E nesse momento que ele reconhece, a consciência dele volta, e aquele homem é restituído ao trono. E ele aqui, irmãos, olha o que ele diz, ó: eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. Ele reconhece que Deus é Deus, ele reconhece que Deus é soberano, e aquele momento que ele reconhece, cai em si, a consciência dele volta, e ele é restituído ao trono. E ele diz, ó: e todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste tu? Quem pode paralisar a mão de Deus ou questionar Deus de alguma coisa? Quem pode? Ninguém pode, irmãos. Deus é soberano. É isso que nós devemos que ter a consciência de quem é Deus. E só vamos conhecer a Deus através da sua palavra, irmãos. Só através da sua palavra nós vamos saber quem é Deus, e vamos se achegar à igreja sabendo a quem nós estamos adorando. Não estamos adorando um Deus de barro, um Deus de madeira, uma imagem na parede, não. Nós estamos adorando o verdadeiro Deus, o Deus que vive para sempre. É Ele que tem que ser exaltado.
Eu não posso ser exaltado na igreja, não. Eu só sou um veículo que traz a palavra de Deus para os irmãos, mas a exaltação é dele. Então, quando conhecemos Deus, nós sabemos como nos colocar diante dele. Isaías 46:10, aqui diz, declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estava ainda feita, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade, declarando o fim desde o princípio. Desde o princípio do mundo, Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Até o dia da volta do Senhor, Deus já sabe de tudo, irmãos. Nós não sabemos que dia será, nós não sabemos a hora. Muitos aí tentam dizer que é tal ano, sempre dá errado, mas ninguém vai saber. Mas Deus já sabe de tudo, declarando o fim desde o princípio. Ele já sabe de tudo, irmãos, porque Ele reina sobre tudo, irmãos. Ele reina sobre tudo. E é este Deus que nós estamos aqui adorando, irmãos. Um Deus que é soberano em tudo, irmãos. Toda a sua vida está na mão deste Deus, um Deus soberano, irmãos. Nós não temos que temer nada não, irmãos. Nós louvamos um Deus que reina para sempre, está sentado em seu trono, e ninguém pode dizer a Ele o que tem que fazer. Ninguém. Salmos capítulo 115, versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Olha que maravilha! O nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Se você está aqui hoje, porque é vontade de Deus, irmãos. Nós colocamos na nossa mente pequena, achando que nós fomos atrás de Deus. Não. Se você está aqui, porque é vontade dEle, Ele faz tudo o que lhe apraz. Você não entrou em nada, você não faz nada, você não pode fazer nada. Porque há um Deus soberano que lhe impulsiona a fazer as coisas. Como eu posso dizer aqui, hoje o Espírito Santo vai descer sobre os irmãos? Como eu posso falar isso? Que poder eu tenho para isso? Se Deus não quiser. Ele diz em sua palavra: Ele faz tudo o que lhe apraz. Se for vontade dele que o Espírito Santo desça aqui e toque os corações, é vontade dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, eu espero isso, eu aguardo isso. Nós viemos ser cheios do Espírito de Deus, mais e mais, mas é quando Ele quiser, não é como eu quero, não é como eu quero. Nós vemos, irmãos, como você vê, este Deus que você serve, quando o povo do Egito saiu do Egito, da escravidão, Deus fez algo maravilhoso. Deus diz: vocês não vão sair de mão abanando não, vocês vão sair do Egito ricos, com riquezas. E olha o que Deus fez, Êxodo capítulo 3, versículo 23, versículo 20 e 22, aqui diz, e eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso eles vos deixará ir. E eu darei favor a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando fordes, não ireis de mão vazia, não irei de mão vazia, mas cada mulher pedirá de sua vizinha
e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata, joias de ouro, vestes, e as porais sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojarei os egípcios. Olha o que Deus fez. Deus aqui, antes do povo sair, Deus ordenou: vocês vão sair daqui, mas não vão sair de mão vazia. Eu darei favor a vocês, aos olhos dos egípcios. Deus disse que iria tocar nos egípcios, para os egípcios presentear o seu povo. Imagine, que Deus pode fazer isso? Tocar no coração dos inimigos do povo de Deus, para que eles pudessem presentear o povo de Deus. Imagine, que Deus pode fazer isso? Como nós não vamos entender que este Deus é soberano? Deus tocou numa nação, no Egito, para que quando o povo dele saísse de lá, as pessoas dessem presentes, dessem joias de prata, joias de ouro, vestes. Imagine como este Deus não é soberano, como este Deus não faz o que ele quer. E aqui no capítulo 12 de Êxodo 12, 35, 36, aqui a gente vê o resultado. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentos. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Imagine, Deus fez uma graça naquele lugar tão grande, que os inimigos do povo de Deus davam presente ao povo de Deus. Eles pediam, eles davam, mas eles não davam como robô, não, irmãos, obrigados, não. Eles davam querendo dar, davam satisfeitos, alegres. Eles presenteavam, os egípcios presenteavam o povo de Deus alegre, contente. Que Deus pode fazer isso? Mover o coração do inimigo para te dar presente? Que Deus pode fazer isso? Aqui nós vemos a completa soberania de Deus. Como Deus age, Ele faz tudo o que Ele apraz. Tudo o que Ele faz é a vontade soberana dEle. Ele toca no coração do inimigo para te presentear. O povo saiu do Egito rico, com joias de prata, joias de ouro, vestimentas, animais. O povo saiu rico de lá. Que Deus maravilhoso, irmãos, que nós servimos. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Um Deus que toca aos corações ao seu favor. É necessário a gente correr atrás, é necessário a gente esforçar, agir com a nossa força diante desse Deus que nós servimos. Ele não sabe a sua necessidade, Ele não sabe o que você precisa, Ele não sabe qual é as suas dificuldades. Será que este Deus não sabe? Ele sabe de tudo, irmãos. Agora, só que as coisas é da vontade dEle. Então aquilo que nós pedimos, nem sempre Deus vai agir. Por quê? Se for da vontade dEle, porque Ele faz tudo o que lhe apraz. Toda a vontade dEle prevalece. Então, se você pede algo que glorifique a Ele, Ele pode agir. Eu não vou estar aqui pedindo um carro, eu não vou estar aqui pedindo uma casa. Isso eu tenho que trabalhar, tenho que suar e conseguir com a vontade dEle, pois Ele abre porta e fecha a porta. Ele, se for a vontade dEle, vai me dar. Mas eu tenho que estar aqui, irmãos, glorificando o nome dEle. Como eu vou glorificar o nome do meu Pai? Pai, salva meu Pai. Pai, eu tenho irmãos que não te conhecem. Glorifica o teu santo nome na vida dos meus irmãos. Pai, tem vizinhos aqui que estão perdidos, sem esperança da vida eterna. Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida deles, para que o nome do Pai seja glorificado em tudo que nós fizermos, irmãos. Nós temos que pedir isso. E agora, para
você entender mais a sabedoria a soberania de Deus. Olha o que Ele fez na sua vida. Olhe bem, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a doação de filhos. Olha a soberania de Deus. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para que a gente possa recebermos a doação de filhos. Hoje somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Deus decretou Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Ele decretou, é vontade dele. Então, se você é salvo em Cristo, é vontade do Pai, e ninguém pode revogar isso, ninguém pode barrar esta lei de Deus, ninguém pode barrar a mão e a ação de Deus. Ele entregou o seu Filho para que nós possamos ter a vida eterna. Ele decretou. Você nunca veio a Jesus. Jesus que veio sobre você e abriu o seu entendimento para você entender as coisas do céu, irmãos. Como este Deus é, irmãos, um Deus soberano sobre todas as coisas. Nada, irmãos, pode barrar a mão de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada. Ninguém, nenhum rei desta terra pode barrá-lo, pois ele tem este povo, esta nação, essa população como nada, e ninguém pode impedi-lo. Louco é aquele que pensa que pode impedir a ação de Deus. E agora nós entendemos que o diabo não pode agir sem a vontade de Deus. Ele não tem como agir na vida do crente se Deus não permitir, se Deus não deixar. Ele não pode, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não, o nosso preço não foi pago com prata e ouro, não, foi pago pelo sangue que é derramado na cruz. Glória a Deus. E ninguém, nenhum demônio, nenhum espírito imundo, nem mesmo Satanás pode vir contra nós, irmãos, pois Deus é soberano, e se nós estamos aqui, porque é vontade dele, Glória a Deus. é vontade dele, ninguém pode barrar isso, irmãos. A igreja tem que entender o Deus que serve. É isso que a igreja está precisando. Deixar as coisas erradas de lado, que não vão lhe levar a Deus, e se voltar à palavra de Deus. Quando o povo de Deus tiver o conhecimento da palavra, ele vai saber quem ele é. E vamos chegar à igreja com reverência, porque sabemos que Deus nós estamos servindo. Nós sabemos quem nós estamos nos prostrando. A igreja terá reverência, santidade. O povo pede avivamento, mas a igreja só terá avivamento quando ela se voltar à palavra de Deus e ter a palavra em seu coração, viver a palavra, praticar, pregar a palavra. Enquanto o povo, a igreja de Deus não se voltar à palavra, o foco do culto é a palavra de Deus. Enquanto a igreja não andar assim, irmãos, vai ser uma igreja morta, uma igreja que não vai ter a ação do Espírito Santo, e não tendo a ação do Espírito Santo, será invadida por espíritos imundos. Porque hoje nós vemos tanta manifestação diferente dentro da igreja. Porque antigamente os homens de Deus, quando eram cheios do Espírito Santo, abriam a boca e pregavam a palavra. Pedro é um exemplo. Quando Pedro pregou cheio do Espírito, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Onde é que nós vemos isso hoje? Não vemos mais isso, porque o povo deixou a palavra de Deus. O povo não conhece mais a palavra de Deus.
eles não sabem. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Onde é que está o conhecimento? A palavra de Deus. Pela palavra de Deus, hoje você entendeu o que é a soberania de Deus, como Deus age, que ninguém pode impedir a ação de Deus, ninguém pode barrar o que Deus decreta. Hoje você entendeu. E como foi? Pela palavra do Senhor. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu preguei aqui, falando, apontando a soberania de Deus. E é isso que nós estamos precisando, voltar ao ensino da palavra, irmãos. Ter o ensino da palavra nas igrejas, deixar balé de lado, deixar manifestação de lado e voltar ao povo ao ensino da palavra, para que o povo venha entender quem é Deus. E entendendo quem é Deus, eles vão se prostrar dignamente ao Senhor, em nome de Jesus. Aqui em Jeremias, irmão, não? Jeremias capítulo 32, glória a Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, irmãos, ó, Jeremias capítulo 32, versículo 17, ó. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu, a terra, por teu grande poder, e com tudo o teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Olha o que Jeremias diz. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu, a terra, por teu grande poder, e com o teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Não existe. Jeremias 32, 27, aqui diz, ó, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? É isso que nós devemos entender, irmãos. Olha o que Deus disse: há alguma coisa muito difícil para mim? Se nós temos parentes, amigos que não conhecem o Senhor, nós devemos clamar a este Deus que é soberano, irmãos, porque nada é difícil para Ele. Se tem um irmão enfermo, clame ao Senhor, peça a Ele, e Ele fará tudo aquilo que lhe apraz. É isso que a igreja tem que fazer, irmãos. Se colocar unida, juntas, para clamar a Deus: Senhor, salva o meu filho. Trazer sua petição à igreja, que os irmãos se unam para pedir esse Deus soberano, porque não há nada difícil para Deus, irmãos. Nada é difícil para Deus, e não há nada difícil demais para Deus. Deus não tem barreiras, irmãos. Ninguém pode barrar a ação de Deus, irmãos. Deus é soberano sobre todas as coisas, e quem pode impedi-lo? Quem pode impedir este Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Quem o impedirá? Olha o que Deus diz: eu irei operar, e quem o impedirá? Quem irá impedir Deus, irmãos, de agir na vida da sua família? Quem irá impedir as suas petições a Deus? O diabo? Será que o diabo vai impedir as nossas orações ao nosso Deus? As petições àqueles que ainda não conhecem a verdade? Será que ele pode barrar as nossas petições, as nossas orações? O que está faltando, irmãos, à igreja é clamar a Deus, é pedir, é se prostrar diante do Senhor, em petições, em clamor, em choro, em jejum. O que está faltando à igreja é isso, porque a gente tem um Deus que nada pode impedi-lo. Nada pode impedi-lo. Ali a gente tem a nossa irmã ali que está enferma, a nossa irmã Elil está enferma. Deus age a hora que Ele quiser ali, irmãos. O
que falta é a gente pedir a Deus: Senhor, age, abre a visão dela. Senhor, faz os rins voltar a trabalhar. Será que Deus não pode abrir a visão da irmã? Será que Deus não pode te fazer aquele rim trabalhar como um rim de criança? Será que isso é grande demais para este Deus? A hora que Ele quiser, Ele pode fazer, irmãos. Assim com a irmã, assim também com todos na nossa família, assim com esses que estão aqui, sem a salvação em Cristo. Os vizinhos aqui, esta rua, quantos perdidos estão aqui, nesta rua? Quantos? Você acha que Deus não pode agir aí, trazer um avivamento, salvar almas? Muitas vezes, irmãos, o que está faltando a gente é fé, irmãos. O que está faltando ao crente hoje é fé, é ter fé. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente crê que existe. Você está vendo Cristo? Não, mas Ele está aqui. O Espírito dele está aqui sobre nós. Glória a Deus. A sua palavra não é mentirosa. A sua palavra diz que nós somos templos de Deus. O Espírito de Deus habita conosco. O que queremos mais? Pois temos um Deus soberano sobre todas as coisas. Nada pode barrar a ação de Deus. Nada pode impedi-lo. O que está faltando é a gente se prostrar mais, irmãos. Está faltando a gente ter uma vida mais santa. Está faltando, irmãos, a gente andar em santidade. Está faltando isso, para que a gente esteja sensível à ação do Espírito Santo. A gente ouça o Espírito Santo. A gente seja impulsionado pelo Espírito. O que está faltando é isso: santidade, ser santo. Pois hoje em dia há pastores que dizem: para que ser santo? Ser santão? Para quê? Irmãos, isso é uma loucura. Nosso Deus é um Deus santo, e só podemos nos prostrar diante dele se andarmos em santidade. Nós não vamos deixar de pecar, não, erramos todos os dias, mas devemos estar sensível ao Espírito de Deus para que Ele nos convença do pecado. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Se prostrar diante deste Deus e pedir. Tiago disse: não tem porque não pede, peça. Agora as nossas petições têm que ser para a glória dele, para que o nome dele seja reconhecido em todo lugar que a gente vá. Nossa família, amigos, trabalho. Glorifica o nome do teu Deus, irmãos. Glorifica o nome do teu Deus, em nome de Jesus. Pois não há causa impossível para Deus, pois Deus é soberano. Glória a Deus. Glória a Deus.